todas as promessas de Deus se cumprirão. Disso temos uma grande prova em Cristo Jesus. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Isaac Santos, eu sou pastor na Assembleia de Deus do Ministério Rei Jesus. E toda manhã trazemos aqui uma reflexão bíblica para edificação espiritual de todos nós. Subscreva o canal e ative o sininho para que não perca nenhuma de nossas atualizações. Vamos hoje meditar na palavra que encontramos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O sim e o amém acompanham as promessas de Deus. Para que compreendamos o significado daquilo que Paulo está dizendo com essa palavra, precisamos observar o seu contexto. A igreja em Corinto estava passando por um tempo de confusão e divisão interna. A visita que Paulo tinha programado a Corinto foi adiada, e então alguns coríntios começaram a questionar o compromisso de Paulo com a igreja de Corinto. Começaram a questionar se Paulo estava dividido entre o sim e o não, entre permanecer presente com eles ou não. Paulo aqui reafirma o seu compromisso com a igreja de Corinto, apontando para a natureza das promessas do Deus Altíssimo. Paulo não vacila entre o sim e o não, assim como não há vacilo nas promessas de Deus, que encontraram o seu sim em Jesus Cristo. De fato, todas as promessas de Deus encontram sua afirmação em Jesus Cristo. A sua vinda, sua morte e sua ressurreição dizem para todos nós que sim, Deus há de redimir, curar e salvar o coração arrependido. Sim, Deus nos ama. Sim, Ele tem um plano e um bom propósito para nossas vidas. Tudo isso podemos afirmar que sim, sem sombra de dúvidas, por causa da morte de Jesus Cristo. Irmãos, por vezes, na nossa fraqueza humana, questionamos se Deus permanece conosco. Duvidamos se as promessas dele ainda estão de pé para nós. Quando tropeçamos, o acusador nos diz que Deus já abriu mão de nós, pois somos indignos. Quando vêm as lutas e as provações, o tentador procura nos convencer que Deus deve ter retirado o seu favor de nós. Mas nós servimos a um Deus que não vacila entre o sim e o não. Se Ele nos disse que perdão, misericórdia, salvação e bênção Ele tem reservado para nós, então nessa palavra Ele não voltará atrás. Deus nos prometeu que o coração arrependido sempre encontrará em Deus misericórdia por meio da fé em Jesus Cristo. E a certeza que temos nessa promessa é o Cristo. Deus já entregou o seu melhor por amor de nós. O maior sacrifício já foi feito. E tudo isso Ele fez sabendo das nossas fraquezas, das nossas falhas e de quantas vezes tropeçaríamos. Deus nos prometeu o seu favor. E as lutas e as tribulações não significam um vacilo no compromisso de Deus para conosco. Elas são estações, tempo determinado por Deus para que Ele possa realizar em nós e ao nosso redor aquilo que Ele precisa realizar. A sua promessa permanecerá. Esperança e um futuro Ele tem reservado para nós. Ele não daria o seu próprio Filho para depois voltar atrás. A morte de Jesus Cristo é o sim de Deus a cada uma de suas promessas. Paulo fecha o versículo dizendo que ao sim de Cristo nós dizemos amém. Amém. Salvação não vem pelas nossas próprias obras. Amém. Em Jesus Cristo temos perdão e misericórdia. Amém. Ele nos restaurará, nos purificará, nos dará esperança e um futuro. Amém. Deus é fiel e a sua palavra Ele não voltará atrás. A tudo isso, a igreja diz amém. Vamos orar.
Senhor, que possamos tomar posse de todas as promessas que o Senhor nos tem feito. Que cada vez, ó Deus, que a nossa fé vacilar ou duvidar, possamos olhar para Jesus Cristo. Que possamos olhar para o sim de Deus lá na cruz do Calvário e nos lembrarmos da sua fidelidade, do seu compromisso com a sua palavra. Certamente tudo aquilo que o Senhor nos prometeu se cumprirá em nós. Ajude-nos, ó Pai, a mantermos os olhos fitos em Ti, para que não esqueçamos nem duvidemos das Tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo é que te pedimos e agradecemos. Amém. Esse tem sido mais um devocional diário. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar para que a palavra de Deus possa alcançar e edificar mais alguém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.